Plantas de interior valorizam o ambiente e trazem um charme especial para a residência, deixando o local mais aconchegante. Muitas pessoas sonham em ter lindas plantas dentro de casa e várias delas até tentam, mas as plantas acabam morrendo com o tempo. Você sabia que há 5 erros muito comuns na hora de cultivar suas plantas de interior? Continue assistindo para aprender quais são esses erros. E enquanto eu passo a vinheta, já deixa seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. E o primeiro erro é colocar a planta em qualquer ambiente. Ao adquirir uma planta, a gente pensa: nossa, ela vai ficar linda no meu banheiro. Ou então, essa planta pendurada na minha varanda vai decorar muito bem o ambiente. Porém, você deve sempre verificar se o ambiente dentro de casa é adequado para as plantas. Por exemplo, se sua varanda é um local muito quente, um local que nem você consegue ficar, é quase certo que é inadequado para sua planta também. Outro exemplo é que plantas de interior também precisam de luz solar para fazer fotossíntese. Sendo assim, colocar a planta em um local escuro também é um erro. Quase todo mundo já fez aquela experiência de colocar o feijão para germinar na luz e no escuro. O feijão no escuro estiola, ou seja, há o crescimento excessivo do caule. As folhas ficam menores, a planta fica com cor mais esbranquiçada pela falta de clorofila. O mesmo ocorre com outras plantas de interior. O segundo erro comum é mudar a planta de local várias vezes. Esse é um dos erros mais comuns e mais perigosos, principalmente para as orquídeas. Plantas em geral precisam de um tempo para se adaptarem ao ambiente que estão expostas. Sendo assim, é péssimo mudá-las de lugar várias vezes. Da varanda para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Não faça isso. São vários ambientes diferentes, com diferentes temperaturas, umidades, iluminações, etc. Por isso, é muito importante você conhecer as necessidades da planta que você possui. Se for uma planta que gosta de bastante iluminação e de um pouco de sol direto, você já saberá que o banheiro não será o melhor local para ela. O terceiro erro, apesar de óbvio, também é frequente, que é esquecer de irrigar. Cada planta necessita de uma quantidade de água. Algumas conseguem ficar mais tempo, outra menos tempo sem água. A falta de água é um dos principais fatores que levam as plantas de interior a morrerem, principalmente em locais com ar condicionado. Portanto, não abandone sua planta. Lembre-se de irrigá-la de acordo com as necessidades dela. O quarto erro é a pessoa não escolher plantas adequadas para dentro de casa. Se você pensa que pode pegar qualquer planta para colocar dentro da sua casa, você está muito enganada ou enganado. Há plantas que não se adaptam bem dentro de casa. Há cuidados e necessidades que o ambiente interno de uma casa pode não proporcionar para a planta. Como exemplo, cito aquelas plantas que precisam de muitas horas de iluminação direta. Dificilmente um local dentro de casa terá a capacidade de fornecer mais do que 4 horas de iluminação direta para sua planta. Aqui estou usando a regra, não é exceção, ok? E finalmente o quinto erro, que é não repor os nutrientes do solo. Ouso dizer que todas as pessoas possuem uma planta no jardim que nunca foi adubada. Isso pode dar a entender que nenhuma planta precisa de adubação, que basta você colocar água, que ela vai continuar crescendo bem, para toda a vida. À medida que a planta cresce, suas raízes também acompanham esse crescimento. Vão a regiões mais profundas e áreas maiores do solo, e por isso podem absorver nutrientes em várias fases da vida, em diferentes locais. Na região da copa da árvore, caem folhas, dejetos de animais que repõem esses nutrientes que a árvore absorve do solo. Mas, e dentro de casa? Sabe o que acontece? Plantas de interior geralmente ficam em vasos ou canteiros, com uma quantidade de terra já determinada. Com o passar do tempo, a planta absorve os nutrientes desse solo. O solo vai ficando empobrecido de nutrientes e não há nada que os repõe.
Por isso, é necessário adubar suas plantas de tempos em tempos, seja por meio de uma adubação orgânica ou de uma adubação química. Querem ver algumas dicas bônus? Em meu site eu falo sobre plantas de ar-condicionado e dou algumas dicas de plantas para utilizar no interior. Então, dá uma olhadinha lá, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.